Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de continuar falando sobre um tema bastante importante que eu vim falando no último vídeo, que é sobre a atitude. E eu falei sobre a personalidade que impacta diretamente na atitude. E falamos sobre Pedro, falamos sobre a personalidade de Pedro e como a personalidade de Pedro impactava sobre a sua atitude. Ponto positivo e obviamente também um ponto negativo, mas como ele foi moldado, a sua personalidade, o seu jeito natural de ser foi moldado por Jesus, pelo próprio Espírito Santo. E disse também que falaria sobre outras áreas que impactam diretamente na nossa atitude, né? São elas também, além da personalidade, também o meio em que vivemos. Há um adágio popular que diz que o homem ele é produto do meio em que vive. Então, baseado-se no meio em que você está inserido, você vai agir mais ou menos de acordo com aquele meio em que você está inserido. Meu pai dizia uma coisa para mim desde a minha infância, eu nunca esqueci, algo que eu carrego comigo. Ele dizia: olha, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Talvez você conhece esse adágio popular, né? Esse dito popular. E é verdade. Meu pai falava: se você andar num grupo de médicos, com amigos, ter amigos médicos, ainda que você não seja médico, vão dizer que você é um médico porque você está andando com médicos. Se você andar com pessoas de um caráter duvidoso, vamos colocar aqui, né, um termo, né, mais chulo, você andar com pessoas, com ladrão, com pessoas que eu não quero usar, na verdade, um termo um pouco mais pesado, né? Sou uma pessoa infratora, vamos dizer assim. Vamos dizer que também você é um infrator porque você está andando com um infrator, ainda que você não seja. E é uma verdade. Bem, o ambiente também que você está inserido, ele impacta diretamente sobre quem você é, sobre a sua atitude. Olha só que interessante. Temos que entender que o meio em que vivemos, ele faz toda a diferença na nossa vida. Contudo, obviamente, a sua atitude também não vai estar presa ao meio em que você vive. Por quê? Porque você pode mudar o meio em que você vive. Por exemplo, talvez alguém que na infância viu os pais se divorciarem, talvez tenha segundo John Maxwell, tenha uma reação um pouco duvidosa quando entrar num relacionamento, talvez um pouco desconfiada. Pessoas que passaram por eventos trágicos na sua vida, percas, doenças, talvez elas em algum momento da sua vida, devido ao meio que elas cresceram e estiveram inseridas, elas vão ter um impacto negativo sobre as suas atitudes de acordo com o meio em que cresceram. Talvez alguém que nasceu num bairro, num lugar muito pobre, sobreviveu mediante muita dificuldade na sua vida, talvez quando chegue na vida adulta seja obstinado à vitória, querer melhorar porque cresceu em um lugar pobre, mas também essa pessoa, inversamente, ela pode se sentir uma pessoa excluída ou incapaz porque veio de um lugar pobre, talvez use a sua pobreza inicial lá na sua infância como uma desculpa, dizendo que é uma pessoa limitada. Mas olha, o que nós temos que entender é que nossa vida, as nossas atitudes, elas são impactadas sim pelo meio em que vivemos, mas podemos mudar e moldar a nossa vida e as nossas atitudes baseando-se na fé no nosso Deus. Vou dar um exemplo. Você tem que compreender, antes de eu dar esse exemplo, que aqui dentro de você, dentro do seu coração, há uma potência, há um poder sobrenatural vindo da parte de Deus. E quando você tem isso sobre a sua vida, não importa o lugar em que você esteja inserido, você sabe que você é uma pessoa diferente. Por exemplo, Davi, quando ele é ungido rei por Samuel, ele tinha aproximadamente seus 17 anos de idade. Até ele se tornar rei, até ele ascender até o trono, foi um processo que ele passou. Então o que acontece? Ele passou por um processo até chegar ao trono, mas ele já tinha sido ungido aos 17 anos. E ele, sendo ungido, foi apacentar as ovelhas do seu pai, de maneira humilde, de maneira subserviente ao seu pai. Mas ele sabia que ele era escolhido futuro rei de Israel. Então ele apacentava, estava lá como pastor, funcionalmente falando, mas o seu espírito, a sua alma era de um príncipe, era de um rei. Quando Davi ele assume o reinado após a morte de Saul e também do príncipe Jonatas, filho de Saul e melhor amigo de Davi,
A Bíblia diz que um dia Davi está andando pelo palácio, ele lembrou-se de uma promessa que ele tinha feito ao seu amigo Jonatas, que era um dos príncipes de Israel, filho de Saul, que Davi não se apartaria do meio dele, do coração dele, a bondade para com Jonatas, seu amigo. Então ele se lembra de Jonatas e lembra-se, então, mandam chamar um homem por nome Ziba, e Ziba diz que há um herdeiro ainda de Jonatas por nome Mefibosete. Mefibosete, ele foi uma criança que era príncipe, mas aos 5 anos foi tirado do palácio devido à guerra, quebrou as pernas na fuga, ainda quando criança estava em Lodebar. Davi manda chamar então Mefibosete, devolve para ele as terras do seu avô Saul. Olha só, ele estava em Lodebar, uma terra de esquecimento, mas ele era príncipe. Ponha isso no seu coração. Você pode estar num meio hoje, num emprego simples, talvez num lugar simples, mas tenha na sua alma que você é um príncipe, uma princesa de Deus, entendendo que você pode mudar a sua atitude através da fé, da coragem no Senhor Jesus Cristo. Você pode estar lá inserido num lugar simples, mas o seu coração e a sua alma é de príncipe, de princesa, e vai impactar na sua atitude, sendo ela positiva. Um forte abraço, se inscreva no canal, deixe seu like. Um forte abraço para você e para toda a sua família.